Você que faz parte da educação, enquanto professor, presta atenção, que aí vai o recado da ação da APUESP, e você que entende que a educação é importantíssima para todos nós, para a construção e evolução desse país, presta atenção também, pode soltar. Na semana passada, a presidenta da APUESP, professora Bebel, participou de um encontro nacional de parlamentares em Cuiabá, onde foi debatido o financiamento da educação. Tive a enorme satisfação e honra de estar no segundo encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. Participei de um debate, acredito eu, bastante importante na atual conjuntura, que pressupõe o quê? Pressupõe que o Fundeb será extinto em 2020, caso não haja uma lei que o coloque de forma permanente. Contamos com a presença da deputada Dorinha, que brilhantemente apresentou um projeto de lei. Acredito que ali tem os pilares importantíssimos para fortalecimento do financiamento da educação básica, e também participei da mesa que tratou da reforma tributária, enfim, vinculação de recursos da educação, que não dá para a gente ter dúvidas se trabalha só o Fundeb ou só a vinculação de recursos ou somente a reforma tributária. Os três assuntos, eles convergem entre si, e nós temos que fazer desse segundo evento, essa segunda edição deste encontro, uma grande mobilização no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, no dia 4, nós estaremos chamando também todos os presidentes e vice-presidentes das câmaras de vereadores, os secretários municipais de educação, os segmentos educacionais, porque tem que ser uma grande mobilização para que a gente consiga fazer valer o PL 15 de 2015, da autoria 2019, quer dizer, da autoria da deputada Dorinha, para que a gente consiga, na verdade, ter a educação básica por inteira no país. O Fundeb sempre foi ponto de pauta da APUESP. Em reuniões, seminários e assembleias, a defesa de recursos para a educação sempre é um tema prioritário. O argumento que foi dado de que eles não têm os dados, eles não sabem quanto que se investe. Ora, a Constituição diz quanto investe. A União é 18%, os estados e os municípios no mínimo 25%, e além disso, toda a Secretaria de Fazenda dos estados tem o valor que está sendo gasto. Aliás, o próprio Fundeb dá esse valor. Quanto é que você gasta por ano? Muito bem, então é só pedir essa informação. A outra informação de que não sabe o número de alunos por escola, olha, está no censo. Isso está no censo. Na realidade é o seguinte, ou é preguiça, ou é falta de vontade de realmente estabelecer de uma vez por todas esse custo aluno-qualidade que vai realmente combater a desigualdade que existe entre os estados em função do desenvolvimento econômico de cada um. Entender o Fundeb é urgente e necessário. Isso só pode ser feito através da articulação de diferentes atores, de diferentes setores. Então, a iniciativa da professora Bebel é muito importante. Acredito que um espaço de diálogo, de mobilização é fundamental. Praticamente todos os salários dos professores brasileiros, da educação básica, sejam aqueles que trabalham na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, são pagos com recursos do Fundeb. Se isso deixar de acontecer, olha, tudo aquilo que já não está bom vai se transformar verdadeiramente numa catástrofe, uma catástrofe que vai comprometer não apenas a educação, mas compromete a soberania nacional.
compromete o futuro dessa juventude, das crianças, compromete o funcionamento das famílias que dependem da educação infantil, do ensino fundamental, é uma catástrofe. A Constituição diz que nós temos que universalizar o direito à educação de 4 a 17 anos. Era até 2016, ainda tem 2,8 milhões de pessoas nessa faixa etária fora da escola. 80 milhões de brasileiros com 19 anos ou mais não concluíram a educação básica. Então você tem uma demanda enorme que o Plano Nacional de Educação apontava até 2024 e atendendo essa demanda. Quando você coloca cortes no orçamento já rebaixado, você não alcança essa demanda e pior, você pode piorar a situação de quem está dentro do sistema. É um movimento, na verdade, dando um conteúdo para a sociedade, para todos os envolvidos, porque uma coisa é você fazer um dia de paralisação. Bom, sacode São Paulo, sacode o Brasil. Ótimo, isso foi necessário e isso acorda, né, para os temas educacionais, sobretudo no que diz respeito ao Fundeb e o financiamento da educação superior no Brasil. No entanto, o que nós precisamos dar é corpo, né, de forma que mais pessoas dominem isso, para que a gente, então, tenha mais pessoas defendendo, né? Então, por isso a pauta é contra o fim do Fundeb e pelo financiamento da educação superior no Brasil, né? Ela está sendo colocada exatamente para unificar todos de novo, né? Que essa luta não para na educação básica, ela continua. Uma coisa não acontece sem a outra, ou seja, um nível, né, de educação não acontece sem outro nível de educação, ou seja, educação básica e educação superior. Dia 4 de outubro, na LESP, seminário de lançamento da Frente em Defesa do Fundeb, das 10 às 17 horas. Participe! Uso da tecnologia na educação, debater em sala de aula temas da atualidade, repensar os velhos hábitos e o próprio projeto de vida. Nós convidamos a diretora do Instituto Inspirare para falar sobre esses assuntos. No programa de hoje, abordaremos os desafios das novas práticas tecnológicas. A primeira coisa é a gente pensar que hoje existe um problema dado na escola. Os alunos estão desengajados e não estão conseguindo aprender com o nível de profundidade que a gente gostaria. E aí a gente pode dizer que o problema é dos alunos ou que o problema é das famílias dos alunos. Mas isso não dá respostas. Porque a gente, enquanto escola, tem que garantir que esses alunos aprendam, não importa qual a origem ou as dificuldades que eles tenham. Então, como que a gente pode repensar a escola para que ela continue tendo significado e continue tendo esse papel de transformar a vida dos seres humanos? Será que o que eles precisam hoje é aprender conteúdo ou eles precisam desenvolver competências para lidar com os desafios que vão mudando com, inclusive, esse processo acelerado de transformação do mundo? E também a gente precisa repensar as práticas pedagógicas. Será que adianta a gente hoje continuar simplesmente oferecendo aulas expositivas quando as pesquisas mostram que os alunos se concentram em média 7 minutos numa aula expositiva e a gente muitas vezes tem 50, 100 minutos de atividade com esses alunos? É uma geração que aprende mais fazendo, é uma geração que aprende mais interagindo com as pessoas, os conhecimentos, com a vida. Então a gente precisa pensar em como é que a gente oferece essas oportunidades educativas que vão fazer com que esse aluno identifique problemas reais, pense em soluções e use todos os elementos que vêm dos componentes curriculares para se capacitar para enfrentar esses problemas. E aí eles vão aprendendo, né? E aí vem a possibilidade de projetos, de uso de tecnologias, de uso de mídias, desses alunos de fato se envolverem em situações cotidianas, como, por exemplo, resolver um problema da escola ou resolver um problema da comunidade. Essa ideia muito forte de educação entre pares, em que alunos que sabem mais vão compartilhar o seu conhecimento com outros que ainda estão aprendendo. Enfim, tem uma série de possibilidades aí para a gente trabalhar uma educação muito mais efetiva e direcionada para esta geração de estudantes. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp.
além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. A POSP